Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a pneumologista, doutora Daniela Campos. Doutora, primeiro quero te agradecer por vir conversar com a gente, falar um pouquinho sobre os riscos aí dessa fumaça que encobriu Goiânia na última semana, dos riscos para a saúde. Mas antes, obrigada por vir conversar com a gente. Estamos às ordens. Eu adorei o nome Jeito Goiano. Jeito Goiano é especial, é o jeito da pamonha, de várias coisas goianas. É isso mesmo, doutora. Pra gente começar, não tem como não falar dessa fumaça, né? No domingo passado, há uma semana, Goiânia acordou encoberta por uma fumaça. Primeiro, acho que a galera que acordou primeiro pensou, é fumaça, é neblina, o que que é? E eu acho que eu pelo menos nunca tinha visto isso em Goiânia, apesar de agosto já ser um tempo mais seco, né? E a gente queria entender quais são os riscos dessa fumaça para a saúde, principalmente para o pulmão. Você falou quando eu acordei, na verdade eu fui para uma festa, cheguei tarde, eram umas 3 e pouco, 4 da manhã, já estava o cheiro, já estava muito desagradável e a gente ficou se perguntando o que era. Depois a gente realmente descobriu que foram vários incêndios criminosos, que eu acho uma pena essas pessoas não serem presas, porque maltrata tanto os animais, a natureza e a gente como um todo. Então, se você olha para o tempo, você vê que tem uma densa camada de poeira, de pó, várias substâncias tóxicas para o nosso sistema respiratório, que vieram dessas queimadas. Então, você perguntou o que pode causar. A gente tem visto que ao longo dos anos, Andressa, a gente aumentou e muito, em 30%, o número de doenças respiratórias. Então, aquele paciente nunca fumou e tem enfisema pulmonar. Aí a gente começava a se perguntar, como é que ele tem enfisema pulmonar se a maior causa é o cigarro, ele não tem um trabalho ocupacional de uma área muito poluída, é a nossa poluição ambiental. Então, em 30% hoje dos casos de enfisema pulmonar estão relacionados à poluição atmosférica. Então, esses gases, esse ar tóxico que a gente está respirando faz muito mal, tanto para o nosso nariz quanto para o nosso pulmão, principalmente. E aí, quando a gente fala disso, a gente lembra que não só efizema pulmonar, né? A gente tem várias outras doenças, inclusive, nessa última semana, hospitais lotados por pessoas que já tinham algum tipo de problema, asma ou bronquite, que precisaram ir para o hospital por conta dessa poluição. Então, os pacientes que já têm doença pulmonar, como asma e bronquite, DPOC, que é o enfisema pulmonar, eles têm um agravamento porque eles já têm geralmente um processo inflamatório de base. E aí, principalmente esse paciente, ele tem que estar atento para estar indo no seu pneumologista, estar tomando a medicação. Então, o menino que eu atendi hoje, rapaz de 21 anos de idade que não estava tratando. E aí, com essa mudança de tempo, ele fez uma crise grave, foi no pronto-socorro hoje e ele veio consultar. Mas anos longe do consultório. Então, esses pacientes, eles têm que estar atentos, têm que estar com a medicação em dia, não pode afastar do médico, porque ele já tem um processo inflamatório de base. E aí, a gente tem um risco muito grande desses pacientes que têm essa alteração fazer pneumonia. Então, quando se pergunta assim, o que é o maior problema que a gente tem visto? Como a gente tem muito vírus circulando, o sincicial respiratório, o coronavírus, que a gente está vendo uma leva nova de coronavírus. Então, o Covid está aí, as pessoas têm que vacinar, e influenza A, influenza B, então, ou seja, a gente tem todos os vírus, mais essa poluição. Então, o risco de pneumonia, de infecções mais graves nas pessoas idosas e crianças, e principalmente nos não vacinados. Por isso que a gente bate tanta tecla, as vacinas estão aí no postinho, principalmente de gripe, Covid, para a gente prevenir as formas graves dessas doenças. E aí a senhora entrou num assunto que eu ia entrar também, que são esses vírus. A gente vem acompanhando um aumento de Covid, né? Parece que tinha diminuído, e aí agora, nessa última semana, um aumento de procura por testes. Influenza, vírus sincicial respiratório, e tudo isso aumenta a busca por médico, mas eu queria entender, antes da gente falar desse tratamento e das formas de prevenção, quais são os sintomas, porque são sintomas parecidos. Então, aí que está o problema, né? São sintomas de gripe, então são sintomas muito comuns. É lógico que se você tiver, assim, perda de olfato ou paladar, fala mais a favor de Covid. E os pacientes têm tido muita diarreia também, porque está tendo uma virose gastrointestinal também. Um surto com diarreia, vômito, então as pessoas estão ficando muito ruins, tanto de vírus que causam gastroenterite quanto vírus respiratórios. Então, às vezes é difícil fazer um diagnóstico só
com uma história clínica. Então, realmente, a gente parte para a história laboratorial, assim, será que é dengue, será que é Covid, será que esse paciente tem pneumonia associada? Então, mas geralmente, se você tem tosse, febre alta, se você tem um mal-estar geral, perda de apetite, e a gente tem que ficar muito alerta aos extremos. Se a gente for esperar idoso ter febre, você não faz diagnóstico. Então, o idoso ele pode ficar com a urina diminuída, que pode ser um quadro infeccioso, ele pode ficar confuso, ou ele pode só diminuir o apetite. Então, no caso do idoso, qualquer pequeno sinal, e na criança menor que 5 anos de idade, a gente tem que ligar o alerta que ele pode estar com a infecção já associada e ir para um pronto-socorro. Doutora, a senhora falou de idoso e de criança. Eles são esses os grupos de maior risco para essas doenças respiratórias? Isso, a gente tem o idoso e a criança. Agora você imagina o idoso diabético, o idoso obeso, o idoso com enfisema pulmonar. Então, as doenças vão se somando à gravidade. E principalmente a pessoa que fuma. Então, o tabagista também é de risco nesse grupo. Independente da idade. Independente da idade. Principalmente a galera fumando cigarro eletrônico, que a gente já sabe que o EVALI é uma doença documentada que dá um dano alveolar difuso. Então, o paciente que fuma cigarro eletrônico, a gente acha que ele não tem sintoma nenhum, de repente, quando ele já tem e vai para o pronto-socorro, já está bem mais grave do que a pessoa que não fuma. Então, qualquer forma de nicotina ou de droga, né? E a gente tem os fatores associados, como o enfisema, o diabético, no idoso, então esses sintomas pioram mais, e aí você tem um agravamento do quadro clínico dele. A gente falou dos vírus e a gente também tem acompanhado um aumento muito grande de pneumonia. Existe uma causa para esse aumento de pneumonia recentemente? Então, geralmente, a pneumonia vem logo após um quadro gripal, porque a bactéria adora uma mucosa mais úmida. Então, por exemplo, você tem uma gripe normal, um resfriado comum, dificilmente você vai ter uma pneumonia. Mas se você tem uma gripe com mal-estar geral, ou influenza, ou um Covid que inflama muito o pulmão, logo depois desse processo inflamatório, a bactéria adora uma cavidade mais inflamada. Então, quando você tem um processo inflamatório, é mais fácil você ter uma bactéria instalando. Por isso que vem as pneumonias. É lógico que você pode ter pneumonia viral, bacteriana e fúngica, mas a pneumonia bacteriana é que mais leva para UTI, para internação. Por isso que quando o paciente vacina e gripa, a gente fala, peraí, mas você teve pneumonia? Você foi para UTI? Não, então você preveniu formas graves. Por isso que a gente bate tanto na tecla da vacinação. E quando a pessoa fala, eu vacinei, mas eu tive Covid. Eu vacinei, mas eu tive pneumonia. Peraí, mas você teve a forma grave? Não. O que a vacina promete pra gente é que ela previne formas graves. Não foi para UTI, não teve uma meningite infecciosa, não teve uma pneumonia grave. Então, por isso que tem que vacinar principalmente esse grupo etário e nós profissionais de saúde. Mas, assim, se você me perguntar, eu acho que toda a população tem que se cuidar. Além da vacina, quais são as outras formas de prevenção, tanto para os vírus quanto para a pneumonia, que, na maioria das vezes, como a senhora disse, é decorrente desses vírus, né? Então, agora nessa época do ano a gente tem pego muito paciente com conjuntivite, irritação de olho, então lavagem com soro fisiológico nos olhos. A lavagem nasal é extremamente importante, porque o nariz ele resseca e a partir do nariz que eles entram, então através dessas gotículas que eles entram pelo nariz e boca, então o nariz tem que estar umidificado, a garganta muita água porque tem irritação e os pacientes começam a tomar anti-inflamatório e não vai melhorar porque é do tempo. Então, lavagem de olho, de nariz com o soro fisiológico, a água em si por causa da garganta. Eu gosto assim, de passar um chá à noite para o paciente para hidratar mais. Então, a água, chá, suco hidrata, mas principalmente a água. E lembrar da medicação dele habitual e do umidificador. Aí o umidificador atualmente vira aquela polêmica assim, deixa ligado a noite inteira ou não deixa, tem médico que manda desligar. Primeiro, você não vai acordar de madrugada para desligar o umidificador. Segundo, nós estamos falando de Goiás, gente. A umidade aqui chegou a 12%, tá pior que deserto. Você imagina se o umidificador que você ligar vai te dar umidade de 70%, que seria o ideal para a gente? Não vai. Então, assim, eu mando deixar ligado a noite toda. O que você tem que ter cuidado é que não pode ficar reciclando a água. Então, você usou à noite, sobrou uma água, joga fora, higienize e põe uma água filtrada, limpa. Porque se você ficar usando esse umidificador sem lavar, aí sim, você vai gerar fungo, mofo ali, que vai fazer mal para o seu organismo. E lembrar também do umidificador, não pôr perto de rede elétrica, que vai estragar seu equipamento, parede ou coisa de madeira que vai mofar. Então, você vai ter mais fungo ali. Então, o umidificador é no quarto, longe da cama, não precisa ser perto, que as pessoas acham que tem que umidificar elas. Tem que umidificar o ambiente. Então, longe das pessoas. E você pode deixar o umidificador ligado a noite inteira, que vai melhorar essas vias aéreas.
Ar-condicionado, pode ligar? Pode, desde que ele esteja limpo. Então, limpa as pás uma vez na semana. E é bom, uma vez no ano, mandar o técnico fazer aquela limpeza lá dentro do ar-condicionado, do filtro. E aí você pode ligar o ar-condicionado e não precisa ser gelado. Você vê um ambiente fechado, você pode ligar 21, 22 graus, tá bom. Não precisa pôr ele tão gelado. E como o ar-condicionado ele diminui essa umidade do ambiente, aí mais ainda que você vai ter que usar o umidificador junto do ar-condicionado. Não tem umidificador. A toalha molhada também resolve um pouco. Ela vai acordar bem seca, porque está muito seco o tempo. Mas põe várias toalhas molhadas no quarto e, se puder, o umidificador melhora mais. Doutora, a gente tem visto as pessoas recomendando o uso de máscara. Nesse momento, é ideal que as pessoas voltem a usar, principalmente ali o grupo de riscos idosos, as pessoas que têm algum tipo de comorbidade? Ótima sua pergunta. A gente voltou com as máscaras para os pacientes. Não só os pacientes que têm comorbidades, mas os pacientes que saem muito na rua. Então, o que é uma coisa ruim esses dias que Goiânia tá assim? A gente sempre manda as pessoas abrirem as casas para ventilar, entrar um sol. Esses dias eu tô mandando as pessoas deixarem a casa um pouco mais fechada. É ruim, porque você junta mais poeira. Então, assim, a casa um pouco mais fechada, fazer a limpeza dela de preferência mais à noite, pra gente dormir num quarto mais limpo. E a máscara ou a cirúrgica, aquela descartável, a máscara de pano. Infelizmente, com a circulação de vírus. E por isso, quando você perguntou por que o Covid voltou? O Covid voltou porque a gente esqueceu das medidas para vírus, que é, você tá gripado, você usa máscara, você tá com o nariz congestionado, você usa máscara. Então, não vá para academia sem máscara se você estiver gripado. Você pode ir, mas você tem que ir de máscara para prevenir a contaminação de outras pessoas. Então, a máscara foi super bem indicada, limpeza de superfície, evitar passar a mão no olho, no nariz. As pessoas coçam muito o olho e nariz, e aí pega no objeto, pega na maçaneta. Então, é assim que a contaminação voltou, porque as pessoas esqueceram a higiene que a gente aprendeu no Covid. Doutora, muito obrigada. As portas do programa estão sempre abertas. A gente já está combinando aqui uma próxima entrevista. Volte sempre que quiser. Eu acho que eu não vou dar spoiler, não, porque eu ia dar um spoiler contando o que é a próxima entrevista, mas eu vou querer essa galera pra gente falar de um assunto muito importante na cidade para ajudar esses jovens que tá com uma ondinha aí que não tá fazendo bem para eles, não. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.